Meus irmãos, nós estamos hoje no quarto dia, né, das aulas. São lições programadas, né, foram programadas. Nós estamos nessa empreitada aqui no livro de Amós. Estudamos as 3 primeiras lições falando sobre a ira, né, de Deus e sua visitação. Os irmãos falaram, né, sobre esse tema. A necessidade também, na segunda aula, necessidade de conversão. Terceira aula, necessidade de integridade no ministério. E hoje nós também estaremos falando sobre a soberania de Deus em todas as coisas. Porém, irmãos, nós estamos focados aqui na mensagem do livro, né, que leva por título Amós, o livro de Amós. E esses temas foram tirados de dentro deste livro e de dentro de um contexto histórico. Os irmãos estão acompanhando, né, todos os irmãos que vieram aqui falaram um pouco sobre o contexto histórico. Então, dentro desta mensagem da soberania de Deus em todas as coisas, tem um tema principal que está aqui, né? Nós estamos falando porque houve essa advertência. Dentro do livro de Amós, nós temos, né, ali no capítulo 4, verso de número 12, uma advertência dada pelo profeta ao povo, que o povo, né, precisava estar preparado para encontrar com Deus. Então, ninguém pode estar despreparado. Os irmãos compreendem isso, né? Então, nós sabemos que a morte, ela é uma determinação de Deus e ninguém pode fugir dela. Aqui nós já fizemos velório, né? Os irmãos sabem. Foi um velório até feliz, alegre. Foi um culto a Deus por alguém que o Senhor recolheu, levou para ele. Ele combateu o combate e acabou a carreira. Continua a sua. Aí naquele dia, o que vai acontecer? O Senhor, né, vai julgar, o qual diz a palavra, os vivos e os mortos. Então não é porque morreu, fugiu, né, pastor? Não, escapou, morreu, escapou, não escapou. Tem toda uma trajetória cristã envolvida nesse contexto de salvação, nesse contexto que nós estamos falando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Tá? E eu tenho que estar preparado para isso. Mas a advertência, ela é para todos nós, desde os menores até os mais velhinhos, aqueles que já estão até acamados. Tem que tomar cuidado dele, né, pastor? Porque para ele não desviar acamado. Eu estou com essa tarefa hoje, que vai falar sobre a soberania de Deus em todas as coisas. Os irmãos compreendem assim, irmãos? Eu sei que isso aí é difícil de entender quando nós estamos passando por dificuldades extremas. Difícil entender. Isso é notório, eu falo isso por experiência minha. Eu fui para o joelho. Só uma experiência eu contar para os irmãos, eu dormia 2 horas por dia. Eu queria uma resposta de Deus. E eu tive? Não. Eu não tive uma resposta de Deus, mas Deus consolou a minha alma. E toda aquela perturbação, eu fiquei livre, né? As algemas se arrebentaram para que eu pudesse louvar o Senhor Jesus. Porque quando você enfrenta a dificuldade, você fica preso nela. Então tá aí, né? Hoje nós vamos estar falando sobre isso, sobre a soberania de Deus em todas as coisas. E foi tirado de dentro de um versículo esse tema. O irmão pode mudar? O versículo que foi retirado está no livro de Amós. Olha, capítulo... não está ele aí, está assim lá em cima. Capítulo 4, verso de número 13, que esse tema foi retirado do livro de Amós, que é a soberania de Deus em todas as coisas,
que se encontra dentro deste verso da palavra que está escrito. Vamos ler todos juntos comigo, irmãos? Vamos lá? Vamos fazer um treino aí? Hoje nós vamos ler Bíblia, amém? Hoje nós temos tempo para isso. Diz assim, porque vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá? Porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seu pensamento, e o que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Ruth, dá uma voltadinha só no tema. Aqui, irmãos, nós encontramos dentro do livro de Amós. O livro de Amós, ele foi muitas advertências, né? Gostaria que os irmãos abrissem no livro de Amós. Abre no livro de Amós, uma menção de alguns versos, porque os irmãos já falaram largamente sobre a parte histórica do livro de Amós. Isso é importante. A Bíblia ela é repleta disso, ela tem a parte histórica, mas ela tem também a parte espiritual. E muitas vezes, para nós entendermos a parte espiritual, a gente tem que ler a parte histórica. Tem que estar ligado uma com a outra. É a palavra de Deus. Então é a Bíblia, né? E a Bíblia ela foi feita para isso, para nós lermos a palavra, para nós meditar na palavra, para entendermos o que Deus falou no passado. Isso cabe para nós. E o livro de Amós parece ser um livro muito atual, né? Muito, muito atual. Mas o livro de Amós começa com a palavra dizendo sobre o próprio Amós. Ele fala que as palavras de Amós, então foi ele que falou. Então o livro tem a característica que foi ele que falou. Se foi escrito por ele ou após a sua morte, nós não sabemos. Mas, eu não tenho registro disso. Mas a palavra diz que foi Amós que falou isso. E através de que e que forma que ele foi feito isso? Que forma que foi feito? É o que a palavra de Deus diz. O formato foi esse. Ele estava entre os pastores de Tecoa, né, que é uma cidade. O que ele viu, então a partir do momento ele passou a ter o que? Visões de Deus. Ele não estudou na universidade, ele não era da escola de profetas que Samuel talvez devia ter instituído num tempo passado. Ele não fazia parte dessa época. Ele não tinha descendência de levitas, também não. Mas a palavra de Deus diz que ele estava entre os pastores. Se fôssemos colocar para o dia de hoje, ele estava trabalhando entre os pastores e ele começou a ter visões de Deus nos dias de Uzias, rei de Judá, e Jeroboão, né, filho de Joás, rei de Israel. Então o contexto diz que está dentro desses dois reis. E isso na história tem data. Isso é datado dentro da história. Então nós temos uma noção de quando ele profetizou. Então é uma noção. Um dado que eu achei muito interessante também dizer é por quanto tempo este homem profetizou. Alguém pesquisou dos professores? Por volta de 10 anos ele profetizou. Quantos anos Jeroboão foi rei? Alguém pesquisou também? Só para a gente poder ter uma noção do que aconteceu. Que fato foi esse? Tá? Por volta de 41 anos. E Uzias foi rei durante 52, 53 anos. Então, são essas as noções que precisamos ter para compreender qual foi o ministério desse homem. Foi um ministério específico. Deus falou com aquele povo num tempo determinado. Tinha que ser falado aquilo. E Deus levantou um pastor. Boeiro, como ele disse lá no capítulo 7. E também um plantador de sicômoros. São plantas rasteiras. Eu tenho uma noção que seria um morango, né? Um morango que é uma plantinha rasteira que dá uns moranguinhos gostosos. Amém? Existem outras. E diz a palavra que ele comercializava esse tipo de coisa. O gado e plantação. Então ele era um homem de negócio. Vamos colocar aí? Ele não estava desocupado.
a gente tem noção sobre isso, né? Ele deixou a sua vida relacionada ao comércio, ao mundo, para servir a Deus. Não foi de graça, ele foi lá servir, ele deixou. Ele fez um propósito com Deus para que ele servisse ao Senhor, ele fez uma aliança. E Deus o chamou e ele reconheceu. Foi a palavra que o Rude tem hoje, não vou nem entrar, né? Porque a integridade, ele pegou ela de capa a capa. Foram 10 anos de sofrimento e perseguição da sua vida, mas ele fez aquilo que o Senhor falou para ele fazer. Aí está uma noção. O capítulo 2 mostra para nós uma outra noção que precisamos. Eu acho importante também dizer, porque as profecias deste irmão, vamos tê-lo como irmão fiel. As profecias desse irmão, ela foi endereçada ao rei de Israel. Se os irmãos forem ver, a parte maior do livro foi colocado como que se Deus falando com o rei de Israel, o chamado Jeroboão, não o primeiro, mas o segundo. Quem for estudar vai encontrar 2 Jeroboão na história. Esse é o segundo. Ele estava no pecado do Jeroboão primeiro. Esse que é o contexto. Porque o pecado ele foi aumentando, de uma forma que Deus teve que dizer: por 3 e por 4 transgressões não perdoarei, não retirarei o castigo. Olha, já vinha de tempos, irmãos. Qual foi o pecado de Jeroboão primeiro? Os irmãos falaram que, aqui já disseram largamente, que houve uma quebra em Israel. As 12 tribos formavam Israel. Não é uma tribo, Judá, que forma Israel. Vocês não são Israel hoje. Não tem Israel hoje. Hoje é Judá, né? Então, se Judá não é uma tribo, então não é Israel. Israel são 12 tribos, com nomes. Se os irmãos veem onde estava, existe uma foto que mostra, né, o templo e as tribos em volta ali, que eram determinados por Deus a sua participação. Cada um tinha o seu local certo e correto. Ninguém podia mudar. Era determinado. Então não tem Israel hoje. Só tem uma tribinha só e a gente nem sabe se é aquilo ali, né? Porque houve uma determinação de Deus. O pecado de Jeroboão primeiro foi instituir 2 locais de rivalidade com o templo determinado por Deus, que era o templo de Jerusalém. Quando houve a quebra dele, pensou assim: 10 tribos num local, 2 no outro. Só que quem ficou com 2 ficou com o templo. Aí ele disse, pensou na cabeça dele lá. Olha só como é que os pensamentos vão longe, irmão. Quando a gente não quer perder, né? Não quer ceder. A gente não quer viver na vontade que o Senhor quer. Então ele percebeu que o povo era um povo de fé, um povo dócil, cativo. Eles tinham aprendido a adorar a Deus, porque eles sabiam que Deus era Deus. Deus era soberano. Só que no momento contextual da história, eles estavam extremamente desviados. E esse desvio se deu por esse pecado. Ele instituiu 2 locais de adoração. Não pensa que é um barraquinho não, tá, irmãos? Só para os irmãos terem noção, dá uma olhada na cidade Aparecida, aí é mais ou menos aquilo ali, tá? Uma igreja daquele porte ali, para impressionar. Tinha que impressionar. Então, em Betel tinha um templo. Em Dan tinha outro templo. 2 templos. E o que tinha dentro desse templo? Cada um deles possuía um bezerro de ouro. E para que nós tenhamos uma noção, o decálogo, né, chamado os 10 mandamentos, Jeroboão I, quando dividiu, ele já quebrou o primeiro mandamento, que era falando assim: não farás para ti imagem de escultura. Então ele quebrou esse mandamento de Deus, já rompeu, já era um projeto de Deus, tudo que estaria sendo falado pelo profeta Amós, consequentemente pelo profeta Oséias, os irmãos acompanharem, né? A sequência mais ou menos, né? Não é certo.
Tem coisa que muda um pouquinho. Profeta Isaías, profeta Joel, todos eles num contexto, irmão, foram homens levantados por Deus para levar a mensagem para um povo desviado de Deus, porque eles tiveram prazer na idolatria. Este bezerro de ouro, ele tinha uma encomenda. Eles iam lá para serem prósperos. Era um culto à prosperidade. Será que tem alguma coisa mais ou menos como o nosso tempo aqui, irmão? O Rude falou ontem, pregadores do quê, irmão? De prosperidade, né? Isso aí já aconteceu no passado, irmão. Só que lá tinha um bezerro. Só que agora não coloca o bezerro, mas coloca a estrutura do culto, é o mesmo. Nós vamos para o culto da prosperidade. Quem fazia isso, irmãos? Eram os irmãos que foram rejeitados por Deus. Eles foram rejeitados. Essas palavras de Amós é como se eu dissesse para os irmãos, e de Oséias, foi a gota d'água. Era para que eles fossem, de fato, alertados do mal que iria vir sobre eles. E ninguém ia poder escapar. Foi falado ontem aqui sobre a fuga, né? Não tem fuga. Ninguém escapa de Deus. Por isso que o nosso tema é esse, né? A soberania de Deus sobre todas as coisas. Se Deus falou, existe uma palavra que diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Não é assim? Nós entendemos isso. Se ele determinou, isso vai acontecer. Israel estava caído, irmãos. Capítulo 2, abre comigo aí. Verso de número 4. Os irmãos entendam que as outras nações, elas não têm noção conosco. É uma questão de juízo sendo mostrado que Deus manda em tudo. É Deus falando com todos e não escapa ninguém. Quando vier o juízo final, não vai escapar ninguém. As pessoas podem pensar assim: mas e aquele índio que está lá no meio do mato? Coitadinho, né? Irmãos, está aqui. É a palavra de Deus. Deus tem poder para formar e para desfazer. A vida é dele. Ninguém toma a vida que é de Deus. Ele vai requerer a vida. Agora, se Deus escolheu para a salvação, fique tranquilo. Deus dá um jeito para a salvação. Isso aí nós temos que descansar. É a soberania de Deus. Isso é uma doutrina vasta na Bíblia. Precisamos compreender isso para sofrer menos diante do Evangelho. Nós sofremos menos quando nós entendemos que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Isso aí está em Isaías, capítulo 59. Isso é soberania, é a vontade de Deus sobre todos nós, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o filhinho que está ali do lado, né? Sobre o filhão, aquele rebeldão, né? Deus está de olho nele. A sua oração. Deus está de olho na sua oração. Isso é importante. Mas no verso de número 4 do capítulo 2, ele fala sobre Judá e Israel, que é o que cabe a nós estudarmos neste dia de hoje. Deus é fiel. E ele é transparente em tratar aquilo que precisa ser tratado. E o que ele falou para Judá primeiro? Vamos lá? Isso é importante, tá, irmãos? Gostaria que os irmãos pregassem a Bíblia para ler. Isso é importante. Capítulo 2, verso 4. Porque um dia nós podemos estar esquecendo, ficando acostumado no culto. Já não abre mais nem a Bíblia, né, Rui? Nem na igreja, nem em casa. Aí é complicado. E olha o que Deus falou. Por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo. Porque, o que está escrito aí, irmãos? Vamos ler comigo? Rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após os quais andaram seus pais. Olha lá, irmãos, preste atenção. Deixaram o quê, irmãos? Quando a gente deixa a lei de Deus, nós deixamos quem? Nós abandonamos a Deus. Porque Deus se compreende naquilo que você trata com Ele. A
É a sua aliança com ele. Se você deixa a aliança, o que sobrou para você, irmãos? Não sobrou nada. Então, eles, aqui, propriamente dito, eles disseram, a idolatria entrou na casa. Por quê? Porque eles deixaram a lei de Deus. Não suportaram a lei de Deus. Lembra do remanescente? Quando a palavra de Deus diz sobre o remanescente, nós vamos ainda falar, eu vou dar uma pausa nele. O remanescente é aquele que resiste à tentação. Mas como é que você vai resistir à tentação? Guardando a palavra. A lei de Deus precisa estar em você. Não é só aquela bibliona amarela rasgada na mão, de tanto andar com ela suada na mão. Não. É aquela que você lê. É aquela que você guarda. E é aquela que você pratica. Isso é a lei de Deus. É a sua aliança com o Pai. E o Pai está de olho em você. Essa é a questão. E Judá perdeu isso. Então eles estavam entregues ao mundo. Pensa nisso, irmão. Uma pessoa entregue, desviado de Deus. Isso é a condição de Judá. Vamos ver agora a condição de Israel? Está pior, tá, irmãos? Está pior porque Deus acusou eles. Foi uma delação, né? Ele delatou eles, dizendo para eles, os seus pecados são pior. Eles estavam lá, irmãos, porque a idolatria, né? E quando a Bíblia se refere à prostituição, ela se refere à idolatria. No Antigo Testamento, toda vez que ele fala, se prostituíram contra a Deus, ele está falando da idolatria. Quando a idolatria entra no coração do homem, quando ela entra e faz parte da vida do homem, isso aí Deus rejeita e é como se fosse a idolatria. São idólatras, né? Jeremias condenou isso. Ele disse, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Isso é idolatria, tá, irmãos? Eu não posso nada. Eu estou dizendo isso, eu até dormi pouco, porque eu estava estudando, eu fui cavando, né, curando, e aí as mensagens vêm. A questão é essa, irmãos, confiar em si próprio é idolatria. Se achar que eu posso. Não, eu não posso. Pode, Deus. O Senhor é Deus, nós lemos, irmãos. Aqui, olha, só Ele é o Deus dos exércitos, e Ele é o seu nome. Amós falou isso para aquele povo. Ele é o Deus dos exércitos. Nós confiamos nele. Essa é a palavra do cristão. A confiança em Deus faz com que ele se torne um remanescente do Senhor. Alguém que Deus quer usar. Alguém que Deus quer fazer uma obra na vida dele e através da sua vida. E aqui nós encontramos, irmãos, agora Deus falando com Israel, né? Israel falando também disso aqui, olha. Verso 6 diz assim, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo. Presta atenção, irmãos. Tinha justo naquele lugar? Tinha. Por isso que eu disse, a palavra é endereçada aos maiores, à direção, ao rei, né? Ele estava caído, irmão. E ele era o representante. Tinha que estar de pé. Consequentemente, os súditos estavam, né, na mesma, porque... Mas a Bíblia fala aqui, olha. Vendem um justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Não tem valor nenhum. Diz mais, ó. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos. Pensa para você ver, irmão. Aquele semeador de contenda. Pensa. É reprimível isso dentro da igreja. Olha lá. Agora, olha só o que a palavra de Deus diz, que é tão triste, irmão, mas é realidade e está na Bíblia e é importante falar. Verso de número 7 está dizendo assim, olha. E um homem, olha lá, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Isso aqui é o fim da picada, não é, irmãos?
Jesus acentuou o caso da prostituição, que a prostituição não se dá apenas no ato concedido ali, da concepção, da relação física. Isso pode acontecer, irmãos. Nós não podemos tirar isso aqui do contexto bíblico e histórico que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que se com teu olho olhares e no teu coração desejares, com ela prostituiu. Agora, o que nós podemos pensar dessa palavra aqui? Dentro do nosso contexto histórico, isso pode estar acontecendo, tá, irmãos? Porque a visão de Deus e os relatos de Deus naquele grande dia serão diferentes dos nossos. Nós falamos do que nós sabemos. Não é assim? Deus sabe tudo. Por isso que nós estamos falando que a soberania de Deus, ele é em todas as coisas. Nada vai fugir do juízo de Deus. Por isso que o pastor pregou aqui a necessidade. Né? Qual que é a necessidade, pastor? A necessidade de conversão, a necessidade de comprometimento com Deus. De cada um de nós sermos uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. É isso que nós temos que ser, irmãos. Não preciso pedir a bênção para o pastor. Pastor, posso ser santo? O que o senhor tem a ver comigo? Tem que falar, o pastor, ora por mim. Né? Eu estou falando, o pastor vai orar, Jesus vai vir. Quem santifica-nos é a palavra. E Judá tinha deixado a palavra. Israel tinha deixado a palavra. Porque o que eu li aqui, irmão, pesado, mas sabe onde está escrito? Levítico, capítulo 18, 19 e 20. Depois você vai lá ler. 3 capítulos, você vai ver lá. São leis dadas por Deus para que o homem não fizesse. Ali você vai encontrar muita coisa. Faz parte da Bíblia, irmãos. E é importante ler. Né? O cristão precisa ser decidido. E Deus faz isso na vida do cristão. Ele tem poder para isso. Deus tem poder para isso. Para pegar um homem, como diz a palavra, lá do monturo, do lixo, dar um banho nele, irmão, revesti-lo, enchê-lo do Espírito Santo e colocar ele para sentar junto com os príncipes. Quem são os príncipes? Vocês, nós que estamos aqui, para pregar para nós aqui, ó. Para um assassino aqui, para pregar para nós, mas um assassino convertido, porque renunciou o pecado que ele fazia anteriormente. Essa era a expectativa de Deus quando levantava um profeta na terra, irmão. É para que houvesse conversão a Deus, para que eles retornassem a Deus. Para ser profeta, né? Hoje parece que profeta, para ser bonitão, né? Cara, eu sou profeta, o Ruth falou ontem aí, os pregadores, viu o camarada chega e começa a falar CPF, irmão, não tem nada a ver com CPF, irmão. Quero Deus. Quem quer Deus, irmão? A palavra fica para o ano de 2024. Olha, o mais o Senhor fará. Sabe por quê, irmão? Nós queremos é Deus. Se nós começamos em janeiro de 2024 com uma mensagem dessa, é porque nós queremos chegar em dezembro, irmão, cheio da presença, da glória, da presença, dos mistérios de Deus na nossa vida. Porque isso aqui é para impactar o homem. Não é apenas para nós fazermos um culto, apenas, de maneira alguma. É um culto de avivamento espiritual e bíblico. Eu não posso sair daqui, irmão, né? Daquele jeitão velho meu, né? Aquele jeitão ruim. Ruim de lidar, né? Qualquer coisa é motivo para tudo. Fofoca, contenda aí, contar o dedo, né? Feio isso, né, irmão? Mas tem. E é feio. Mas tem. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai vir um dia. E esse dia, diz a palavra, irmãos, olha, quando a gente está falando aí, no livro de Amós e de Oséias, ele alertou eles, olha, não chama esse dia não. Não queira ver esse dia não. Ninguém vai suportar.
Dia terrível. Terrível será esse dia. Oséias disse que ele seria como um fogo que ia na frente. Seria como um fogo. E atrás, irmão, só cinza. Pensa nisso, irmão. O juízo de Deus. Não ia escapar nada. Não ia ficar nada de pé, irmão. Ele falou, não almeja esse dia, não. Por isso que a lição é, prepara-te, ó Israel, para ter o encontro com o Senhor. Eles estavam entendendo o que Amós estava falando. E para nós entendermos, nós precisamos entender isso. Que era palavra de juízo. Palavra dura. Palavra, irmão, que era de repreensão verdadeira. Porque eles não precisavam, irmão. Só pelas pequenas coisas. Eu tenho mais coisas que mas é até chato falar. Mas não é verdade? Você pensa comigo. Vai colocar um bezerrão de ouro aqui dentro aqui, e começar a fazer culto à prosperidade. Hã? Imagina começar a prostituição acontecendo. Aconteceu aqui, outro ali, outro aqui, outro ali. Hã? Misericórdia, né, irmão? O Senhor está vendo. O que eles não compreendiam é que está no primeiro tópico da lição. O pecado, ele fez com que ele se cauterizasse, o temor dele perdesse o temor. Já passou. Quem tem por exemplo, eu tenho uma cicatriz na minha perna que eu passei num vergalhão. Quando eu era pequeno, moleque do mato, corria atrás de pipa. Um dia eu cheguei com o joelho, estava ruim. A mãe lavou lá, antigamente, colocou um remédio doído. Mas ficou uma cicatriz grossa, parece desse tamanho assim, no joelho. Mas eu passo a mão nela, não sinto dor nela. É um pedacinho do meu joelho que eu não tenho dor nele. Fia a unha nele assim, não tem dor. Não tem sensibilidade. Isso é cauterizar. Perda da sensibilidade daquilo que é necessário para que você tenha. Não pode perder. Israel perdeu isso. Por causa do quê, irmão? Por causa do pecado. Se associar aos desejos do mundo é perder a percepção do juízo de Deus. Isso é que é certo. Precisamos compreender que Amós foi ali para isso. Para alertá-los a que eles voltassem, se convertessem a Deus. Veja que no primeiro capítulo de Amós, a palavra de Deus ainda diz assim, que ele pregou 2 anos antes de um terremoto. Quem já leu lá? Esse terremoto, irmãos, ele foi lembrado. Algum pregador um dia, não está escrito, possivelmente, né, vamos dizer assim. É o mesmo sinal que Deus deu quando Jonas foi lá em Nínive profetizar. Não dá para associar. Porque quando diz a palavra que ele entrou num lugar ímpio e começou a pregar, Deus vai destruir aqui, hein, gente? Deus vai destruir aqui. Talvez eles começaram, vamos colocar ele na praça lá, para ele falar isso bem alto lá. Depois nós mata ele, né? Depois nós passa a espada nele, porque os irmãos conhecem, né? Os assírios, quem era eles, né? Capital, foi lá na capital. Entrou lá e começou a falar. Esse era o profeta, irmão, pagando preço. Você falou, não, deixa ele falar, vamos colocar ele lá. Não tá, eu estou conjecturando aqui só para ver se tem uma noção. Mas diz a palavra que algo aconteceu, irmãos. Que toda a nação se converteu. E a palavra de Deus, na Bíblia, relata um terremoto que abalou a terra. Será que isso aconteceu lá, irmãos? Será que essa foi a advertência de Deus para o povo? Precisa um abalo, né? Um abalo na terra, para as pessoas entenderem que Deus estava falando. O que aconteceu no tempo de Jonas que eles se converteram? A noção de tempo é mais ou menos igual. Então pode ser que um profetizando num lugar, o Rude falou onde aqui, ó. Uns profetizavam lá, né, Rude? Outros longe, mas só que Deus, pela sua bondade, juntou tudo na nossa mão. Olha como é que está fácil. Parece que está difícil, mas não está. Está fácil. Difícil era antes. Mas a palavra de Deus diz e fala que eles perderam a sensibilidade por causa do pecado. O pecado tira isso do homem. Tira isso da vida do homem. Gostaria que os irmãos abrissem no livro de 2 Samuel, capítulo 1 Samuel.
Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, verso 6. Nós vamos voltar um pouquinho no tempo, irmãos, porque, na verdade, a questão é essa. O tempo histórico não dava a liberdade que eles pudessem fazer o que eles queriam, sabe? Porque eles tinham testemunho. E quais eram os testemunhos que eles tinham da história de Israel? Eles tinham testemunho. O testemunho é de o capítulo... Todos acharam aí? Capítulo 2, verso de número... Vocês acharam e eu não achei. Achei agora. Esse aqui, irmãos, fala sobre o cântico de uma estéril. Uma mulher estéril. O que é uma mulher estéril? É uma mulher que não podia ter filhos. Os irmãos conhecem a sua história, relatada em nosso meio com bastante propriedade. Tem gente que dá testemunho até da própria vida com ela. Mas a palavra de Deus diz aqui que o Senhor visitou essa mulher. E o relato dela acerca de Deus, ela teve percepção da glória e do tamanho que Deus é. Ela ia orar, mas depois ela conheceu a Deus de perto. Isso é que é o interessante estar na igreja, né? É vir conhecer Deus. Ela via na igreja, todo ano ela ia lá, orava. De repente ela saiu e veio com o bebê. Falhou uns anos e depois veio com o bebê. Mas ela disse assim, o Senhor, verso 6, é o que tira a vida. Olha a percepção, irmãos, da morte. E é o que dá. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. Os irmãos já pensam em Lázaro, não pensa na hora? Foi lá. Pode deixar ele lá que eu já chego lá. Pensa na hora, né? Diz a palavra, o Senhor empobrece o homem, abaixa, mas também exalta. Isso é percepção de Deus. Então não é para ninguém ficar chorando, né? Eu não tenho. Ontem eu comprei meu carrão esse ano, Rude. E minha sobrinha esse dia chegou e falou para mim assim, nossa, nós crescemos, mas cadê a nossa mansão? Falei para ela assim, está lá. Ela não é crente. Eu falei, a minha está lá. Mansão celestial. Foi a Bíblia que me deu garantia, irmão. Aleluia! Glória! Deus me deu garantia para isso. Ela falou assim, cadê a nossa mansão? Comprou casa, nós não compra. Ela é formada, tudo. Mas está decepcionada, né? Eu falei, não, a minha está lá. Aceita Jesus para você ter a sua também. Quantos tem mansão aqui, irmãos? Faz o exercício para você acordar. Posso começar a dar glória a Deus, virou culto, não é mais ensino. Eu vou começar a falar em mistério também, porque eu estou alegre. Estou alegre aqui. Estou feliz. Porque Deus está falando conosco. Ela tinha percepção. Certo? O Senhor empobrece, enriquece, abaixa, mas também exalta. Diz a palavra, o Senhor levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, para que o Senhor, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou, firmou ali sobre ele o mundo. O mundo está na mão de Deus, irmãos. Nada fugiu daquilo que Deus tem determinado. E a igreja do Senhor que confia na palavra tem que ser, irmãos, e confiar nisso. Se está difícil, irmão, vai mudar. Uma hora vai mudar. Se não mudar, vai mudar lá no céu. Tem que entender isso. Vai mudar. Judá, irmãos, já não existe mais praticamente. Israel foi exterminado pela Síria. Mas, irmãos, a igreja está aqui e tem promessa de Deus, tem aliança. A igreja tem aliança, irmãos. Vamos ver. Davi falou sobre a percepção de Deus. Vamos abrir agora, esse é um tema meu. Salmo de número 139. Abre comigo, vamos ler Bíblia. Eu quero ler, irmão, esse salmo aqui fala sobre a onipresença de ele tinha percepção. Alguém colocou esse epígrafe, ele dizendo que é a onipresença e a onipotência de Deus. Então ele está falando sobre, epígrafe, não é a Bíblia, mas olha só o verso de número 15, quando ele se referiu a ele. É isso que nós precisamos ter, essa percepção.
Nós somos dependentes de Deus em tudo. Porque, irmão, aqui não era um simples homem, era um homem de guerra. Pensa num homem que ia para a batalha, irmão, e não perdia a batalha, irmão. Sabe por que ele não perdia? Ele perguntava para Deus: Senhor, vai dar batalha para mim? O senhor vai estar lá? O senhor vai estar lá? Vai mesmo? Terceira vez, vai mesmo? Vou. Você dá uma olhadinha lá na Copa das Amoreiras, quando você vê um brado em cima das copas das amoreiras, você sabe que a vitória é sua, e ficou lá na espreita. Então Davi tinha percepção de Deus, e quando ele falou sobre ele não se exaltou como, né? Quem foi comido de bicho? Ele não se exaltou, ele era um rei, mas ele disse aqui, olha, verso 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Esse porque ele entendeu? Ele falou que quando ele estava na barriga da mãe e começou a crescer, Deus estava lá. Deus estava lá olhando. Aquele olho lá de chama de fogo, lá de Apocalipse, irmão, estava lá, olhando ele crescer. Sabe por quê? Porque tinha um projeto ali. Então, quando ele via as batalhas, ele via Deus nas batalhas, irmão, ele não via só as batalhas. Ele via Deus ali, ele via as suas vitórias, mas ele via Deus dando as suas vitórias. Suas conquistas não eram deles, eram de Deus. Diz a Bíblia, ó, os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, os quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Dá para dar um glória, irmão? Dá para dar um glória, né? Soberania de Deus. Deus é soberano. Alguém um dia perguntou para mim, mas se Deus é soberano, por que eu faço essas coisinhas? E contou algumas. Eu falei, falta aliança, falta compromisso com a palavra de Deus. Falta o desejo de querer morar no céu. Irmão, por isso que faz o que o mundo quer, irmãos. Essa é a questão X da coisa. Nós ainda vamos falar um pouco mais, mas só para alertar, capítulo 9 de Romanos, fala que não precisa abrir não, né? Vamos lá ainda. A palavra de Deus diz, não que a palavra tenha faltado. Não é porque a palavra tenha faltado, é por causa da escolha. É a vontade de Deus. E está aqui, irmãos. O salmista tinha essa percepção de Deus. Ana teve essa percepção de Deus na terra. Olha para os irmãos ver. Vamos ler também sobre a grandeza, né? Moisés também teve essa percepção. Abre comigo Deuteronômio, capítulo de número 32, do livro de Deuteronômio. Percepção de Deus, irmãos, isso não pode ser perdido. Quando nós perdemos o temor do Senhor, irmãos, uma coisa já foi dita aqui, o que faz o homem perder o temor de Deus é o pecado. A palavra é clara no livro de Isaías, dizendo que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A questão é séria, é isso aí. Não tem como escapar disso, é a palavra de Deus. Mas as pessoas às vezes têm, né, esse desejo. Deuteronômio 32, 39. Agora é Moisés falando, dizendo para ele assim, ó, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, ó. E ninguém há que possa escapar da minha mão. Verso 40, ó, porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Nosso Deus não tem princípio de dias e não tem fim de dias. Ele é autossuficiente. Soberania, irmãos, quer dizer um poder aonde não tem limites. Ele vai até onde ele quiser, ele faz o que ele quiser. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você serve
é o Deus que nós estamos pregando, é o Deus que precisa ser pregado todos os dias na igreja. Um Deus grande, como as crianças cantam, né? Grande, é grande, largo, profundo. Não é assim, não é para brincar não, irmão. É a verdade, é uma forma que Deus está falando conosco daquilo que Ele é. Ele pode tudo. Isso é a soberania de Deus. Uma coisa que nós estamos fazendo hoje, irmão, e ela é muito importante, é a leitura da Bíblia. Não estou censurando ninguém, mas a questão é, o próprio Salomão falou que no muito fazer livros, escrever essas coisas, dá enfado. A lei está escrito que a letra mata, mas o espírito vivifica. Os irmãos compreendem isso? Quando a palavra de Deus está dizendo que a letra mata, não está dizendo que é a palavra de Deus, não mata ninguém. Não é? Não poderia, irmão. João capítulo 8, verso 32, diz dessa forma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade não pode matar ninguém. Então a leitura bíblica, ela faz com que a pessoa venha nascer de novo. Certo? Quando a palavra de Deus falou sobre a letra mata, ele está falando sobre a lei. Porque à medida que a pessoa conhecia a lei, não tinha a graça de Deus na sua vida, o que acontecia, irmão? Não tinha escapatória. Ele não tinha para onde ir, ele morria. Então viver na lei é morte. Mas viver na graça e conhecer a Jesus é vida. Por isso que João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que nós estamos dizendo nesta noite. Conhecer a Deus. Aqui tem: o Senhor é criador e governa tudo. Esse é o tema. Primeiro tópico. Segundo tópico nosso vai falar: o Senhor um dia reivindicará a sua soberania na terra. Olha para vocês verem como que isso é importante para nós. O Senhor reivindicará o domínio do universo. Vai chegar um dia, irmão, que ninguém vai escapar disso. Quem está no pecado, irmão, vai pagar o preço do pecado. Os irmãos compreendem isso ou não? Quem tiver do lado esquerdo, as ovelhas do lado esquerdo, aquela, ó, a ovelha não, a ovelha para o lado direito, né? E o bode para o lado esquerdo. Pula para cá logo, né? Vamos pular para cá logo. A questão da direita e da esquerda, os bodes e as ovelhas, né? A questão ali, irmãos, o Senhor um dia vai reivindicar, nós temos que estar alerta, atentos a isso. É uma questão muito importante para nós. Não podemos perder essa sensibilidade. Não estamos sozinhos. A sua prática cristã é algo importantíssimo para você. Para mim também. Estou falando para os irmãos, para mim também. Eu não posso subir aqui simplesmente por subir, porque o pastor convidou eu para pregar. De maneira alguma. Eu teria que dizer ao pastor: pastor, olha, não estou bom para subir no púlpito. Porque a minha vida não condiz com o contexto bíblico. Precisa ter. Essa é a fidelidade que todo cristão tem que ter com a palavra de Deus. É a chamada justiça. A equidade precisa ser transbordante na vida de todos aqueles que servem a Deus. Por isso que, irmãos, quando o mal vem e ele bate num crente, aonde que ele vai, irmão? Ele para. Ele não prossegue. A palavra de Deus não deixa ele prosseguir, porque o crente é como, né? É como os muros de Sião. Não se abalam, mas permanece firme. Está firme na rocha. Vem a água, bate, ele fica firme ali, irmão. Sisudo, firme, olhando para frente, confiando em Jesus. E se dá a oportunidade para ele, ele fala que ama Jesus. Não importa o que está acontecendo. E é isso que ele fala mesmo. Não importa o que está acontecendo não, irmão. Eu amo a Jesus. Então um dia Deus reivindicará isso de todos nós. Não estou falando só para nós que não, tá, irmãos? De todas as igrejas do mundo, seja ela de qualquer denominação, o Senhor está de olho. E o remanescente vai ser salvo. É esse o salvo. Paulo chegou a dizer que nem todos que estavam em Israel eram israelitas. Não é porque ele seria filho de Abraão, de maneira alguma.
Jesus disse que até das pedras ele tiraria filho Abraão. Por quê, irmão? Porque ele seria pela fé. E os irmãos lembram muito bem uma mulher que falou: olha, Senhor, dá um pedaço desse pão. Ele falou: não vou dar. Ah, mas os cachorros comem. Ele falou assim: então, você tem fé, eu vou dar. Conquistou o coração de Deus pela fé, pela persistência ali, pela perseverança aos pés de Jesus Cristo. É o que nós temos que compreender, irmão. O Senhor um dia reivindicará isso. Ninguém pode, irmãos, questionar essa autoridade do Senhor sobre a terra. Vamos abrir em Romanos, capítulo de número 9, verso de número 6. Liberdade absoluta da graça de Deus. Aqui está falando que Deus tem liberdade em fazer o que quer. Olha que bonito isso, irmãos. Quando você aceitou Jesus, você não sabia disso, né? Mas saiba, o Deus que você serve faz tudo. Ana entendeu, ele falou assim, olha, Ana entendeu, falou, mas por que eu fiquei tanto tempo sem filho? Mas tanto tempo, e Penina olha na minha cabeça, né? É que nem minha sobrinha chegou para mim, cadê a mansão? Eu falei, a minha está no céu, a sua não sei, né? E a mesma coisa, eu acho que Penina falava para Ana, cadê seu filho? Cadê seu filho? Né? Estou trazendo mais um esse ano, outro ano mais um. E ela não tinha. Aí de repente Deus deu para ela. E ela teve muito mais, só que a outra parou. E ela foi só trazendo. Olha só que beleza. Deus exaltando. Então há o tempo da humilhação, mas também há o tempo da exaltação. Pedro entendeu isso, irmão, dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, é o que nós vamos falar agora, o tempo de Deus, ele vos exalte. Mas ele está te sondando. Davi entendeu, olha, lá no ventre você estava de olho em mim. Não tinha osso, só era um feto. Mas o Senhor estava de olho em mim, estava escrevendo a minha história já. Olha que bênção. E ele atribuiu a Deus as suas vitórias. Deus vai requerer isso de nós, irmãos. A importância de nós lermos a Bíblia e receber a palavra de Deus como palavra de Deus. Não como Bíblia, letra, mas como palavra de Deus, anúncio da verdade. Como algo que liberta o homem dos seus medos e temores da vida. O que será o dia de amanhã? Amanhã, o que vai ser de amanhã? Amanhã está na mão do meu Deus. Por isso eu vou servir Ele hoje, da melhor maneira possível. Eu vou me alegrar na presença dEle. Vou tirar esse bico torto. Vou dar glória para Ele. Vou tirar essa lágrima que eu fico chorando toda hora pela mesma coisa. Não, eu vou buscar Ele, porque Ele vai me exaltar. Eles entenderam isso. Os cristãos antigos entenderam isso. Paulo entendeu isso olhando para o Antigo Testamento. Ele entendeu isso. E ele pregou esta palavra. Em Romanos, capítulo de número 9, quando ele olha, irmãos, presta atenção. Paulo era salvo, não era? Senão não tinha como ele ter essas revelações de Deus. Paulo era um homem salvo, pregador do evangelho. Mas quando ele se deparou com a família dele, ele teve uma tristeza, porque eles estavam presos na lei. Os seus irmãos de sangue estavam na lei. Enquanto os gentios, todos aqueles que não eram hebreus, que não eram da linhagem hebraica, eram gentios. Todos os povos. Eles eram gentios, eram considerados como gentios. E ele pregando aos gentios, vendo os gentios ser salvos, e olhava para dentro da casa dele, ia pregar ao israelita, ao hebreu, e o hebreu não aceitava, irmão. Olha o que ele disse. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Ele estava ligado em Deus. E ele disse assim, tenho grande tristeza e contínua dor no coração. Esse era o sentimento dele de evangelista, de pregador do evangelho. Imagina, irmão, você vai pregar e você vê as almas aceitando a Jesus, mas a sua casa não. Às vezes o marido não, ou um marido fiel, a esposa não. Era isso. Será que tem alguém aqui hoje desse jeito? Ele vai explicar isso aqui. Ele vai explicar isso aqui para nós. Parece uma confusão na mente.
Ah, então vou parar de pregar. Ele falou, não. Se ele parasse, irmão, lá no livro de Timóteo, ele não podia. Para Timóteo, ele escreveu assim: combati o bom combate. Ele não ia poder descrever isso. Ele continuou. Essa tristeza que ele conviveu com ela. Ele conviveu com essa pressão interna, irmão, que se chama turbulência, se chama tribulação da carne. É isso. É o que a palavra de Deus nos traz nesse dia. Aí ele começa a dizer, tem grande tristeza, ó, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas, do quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Uma coisa interessante, ele falou assim, eu podia até se separar de Cristo, mas eu não posso. Sabe o que ele estava dizendo? Que salvação é somente em Jesus. Salvação é somente em Jesus e através da fé. Salvação é através de Jesus, da fé e da graça de Deus, que é o nosso tema. É a escolha de Deus sobre a sua vida. Até eu comentei com o pastor aqui depois da aula dele. Ele falou sobre, né, o nascido de novo, né, quando ele conversou com o Nicodemos, né? E eu até falei, posso dizer também aqui, só porque a relação é a mesma, né? É a mesma palavra. Que esses nascidos de Deus, irmãos, eles são nascidos pela vontade de Deus. E isso se encontra lá no livro de João, capítulo de número 1, verso de número 13, 12, 13. Se os irmãos quiserem abrir, vamos ler? Vamos lá. Mas depois deixa aberto em Romanos 9, né? Vamos voltar aí. É o que a palavra de Deus vai exortando-nos a meditar. E quando a gente fala disso, né? Eu disse ao pastor dessa forma, quando nós estávamos conversando após a sua mensagem, dizendo, nós somos nascidos de Deus. Quem são os nascidos de Deus? Você poderia responder? Esses são os nascidos de Deus. Há uma obra de Deus. Quando a gente fala, irmão, existe uma obra de Deus, nós não podemos temer isso. Os irmãos que geraram filhos, eu gerei 4 filhs, né? A Kennedy que levou na barriga, né? Mas eu gerei 4 filhos. Um não existe mais. Olha para os irmãos ver. Eu já posso dizer isso abertamente. Um não existe mais. Mas eu tenho 3 filhos. Pense comigo. A gente quer que todos se salvem. Quer ou não quer, irmão? Mas é da nossa vontade? O senhor vai conseguir colocar eles no céu ou não? Vamos lá, o pastor vai falar, mano. O senhor vai conseguir, irmão? Se olhar na cara do Daniel e falar, Daniel, lá eu converso com o pai. Você vai conseguir fazer isso? Vai conseguir fazer isso com as suas filhas, irmão? O irmão Alain vai conseguir fazer isso com seus... Tem 4? 5? Você tem? Então essa palavra é viva e real. Você tem que entender isso. Precisamos compreender isso. Claramente isso, irmãos. É tempo para crente. É tema para quem aceita Deus, irmãos. Aleluia. Para quem aceita e aceita a palavra que Jesus disse, aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. Você vai falar isso para uma mãe no outro dia, no dia seguinte. Ninguém teve coragem de visitar no dia seguinte da morte do meu filho. Passaram uma semana para ir lá. Minha família. Aí quando eles entraram lá, eu falei, irmão, vem para cá. O pai falou comigo. Vamos orar. Começamos até o desviado falou em mistério. Eu glorifiquei a Deus. Eu vi que Deus estava comigo, pastor. O meu choro se transformou em poder de Deus. A minha tristeza, houve um relato de Deus dentro da minha alma. Estou contigo, meu servo. Eu não posso ter, não sei o que Deus vai fazer, não. Vai fazer alguma coisa ainda. Eu tenho
testemunho. Mas aqui no livro de João diz a palavra assim, ó, verso de número 12. Mas todos quantos recebessem, é o testemunho de João acerca de Cristo, acerca do nome daquele que nós aceitamos, que as crianças aceitaram. Diz assim, ó, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esses são nascidos de Deus, irmãos. É os que conhecem a Cristo, porque quando nós levantamos a mão para Cristo é importante, sabe o que, irmão? Que o Espírito de Deus, aquele que o Senhor, quando ele foi morrer, ele disse para ele assim, ó, vocês não vão ficar órfãos, vocês vão receber do meu Espírito, aleluia, e ele vos consolará, ele vos guiará, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo final. Isso é a missão do Espírito de Deus, irmãos. Quando nós pregarmos no ar livre, né, os irmãos pregadores do ar livre, eu também, nós temos que entender que nós estamos pregando, não estamos pregando para o vento, nós estamos pregando e o Espírito de Deus, como flechas de fogo, ela pode ir em direção ao necessitado, irmão, e dizer, eu quero esse Jesus, aleluia, e mais uma criatura nascer para o reino do céu, e nós estamos fazendo a obra. Essa é a obra, irmão. Mas Deus um dia vai requerer isso de nós. Nós estamos debaixo de uma graça poderosa de Deus. Então, nesse reivindicar de Deus, irmãos, Israel, né, que tinha perdido essa percepção de que um dia Deus poderia requerer deles todos, o nosso irmão Pedro, ele deixou para nós como uma mensagem, né, para que nós, desse tempo da graça, pudéssemos estarmos apercebidos. Vamos abrir no livro de 2 Pedro, capítulo de número 3. Se nós, irmãos, que estamos na igreja, estamos recebendo palavras de que o Senhor, Ele é um Deus que um dia vai se irar contra o pecado do pecador, daquele que tem prazer no pecado, que homem nos convencer? É o que a palavra de Deus, ela exorta-nos. Verso número 10 diz assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão. Ele fala, não vai avisar. É um dia repentino, como abrir e fechar de olhos. Aí ele diz, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas convém ser? Que pessoas convém nós sermos? Aí é um particular nosso. É Deus falando conosco. Que pessoa convém o irmão Alan ser? Hã? Aí ele fala aqui, ó. Um santo trato. O que é um santo trato? É tratar as pessoas que estão à nossa volta com um tratamento santo. Concorda comigo, pastor? E como nós vamos tratar com um tratamento santo se nós não meditamos na palavra? Nós vamos errar. Agora, se nós conhecemos a vontade de Deus e como Deus trata os seus, como que nós vamos fazer, irmão? É com o mesmo tratamento, um tratamento santo, santificado por Deus, separado. É como crente. É banido do nosso meio aquilo que provoca a ira do Senhor. É o que Deus está falando conosco. Eu não tenho que prevalecer em nada, irmão. Se algum dia o pastor trazer mais obreiro, eu sempre pergunto para o irmão, quer que eu desço? Não é assim? Às vezes eu falo para ele, falo assim, ó, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Por que eu estou falando isso? Eu estou me dispondo, né? Se dispor ao outro, submissão, a palavra, o santo trato. Igual o pastor fala, não, sai daqui, Mateus, é assim que o senhor fala comigo? Não é também, ele fala, não, Mateus, fica tranquilo, que a hora que eu precisar eu te chamo. Santo trato, respeito, eu não saio magoado e nem ele fica magoado. Quantas pessoas perderam esse santo trato? Trata as pessoas de qualquer jeito, irmão.
Faz o que quer, irmão. Está que nem no tempo de Amós, vende o pobre um par de sapato. Está ali com ele, irmão. Que é o dinheiro dele. O dízimo cobra. A oferta fala. Mas o santo trato esqueceu. Irmão, você pode amontoar um tamanho assim de serviço na casa. Tamanho desse tamanho, assim, ó. Pode amontoar. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, ó. Olha para você ver. Podia dar mais 1 hora para mim, né, pastor? Já voltaram eles, ó. A Bíblia diz que nós seremos provados, a nossa obra na terra. Presta atenção, irmãos. Nós seremos provados. Deus vai requerer isso de nós. E ela será provada no fogo. Pensa nisso, irmãos. Vamos estar alerta nisso. Vai ser provado no fogo. Quando é ouro, permanece. E o ouro é quando nós fazemos em santo trato. Cuidado com a boquinha aí, né? Cuidado com os pensamentos. Cuidado com a fofoquinha. Reuniãozinha barata. Os outros não gostam muito de conversar. Falar mal dos outros, porque eu não gosto. E eu já falo para os irmãos, não gosto. Se falar mal dos outros, tem que dar oportunidade para a pessoa se defender. Se você não der, está errado. Você fala dela na frente dela? Ah, não, se você não pode falar perto dela, então você não fale. É pecado. A soberania de Deus está vindo. E quando ela vier, o fogo vai te pegar. Não é essa a mensagem de Amós? O fogo vai te pegar, vai ficar como uma brasa para trás só. Paulo, em Romanos, capítulo de número 9, ele disse assim, olha, Deus tem poder para fazer de um vaso ele pode pegar o mesmo, mas fazer um vaso para honra e outro para desonra. Esse é o poder de Deus, irmãos. O vaso não pode dizer, faz eu assim, Senhor. Alguém poderia estar dizendo assim, nossa, eu queria falar como o pastor prega. Eu gosto de ver o pastor pregar. Vamos na frente, não, porque o senhor usa a palavra. É o seu estilo de palavra. O senhor usa a palavra, eu gosto. É uma coisa que eu aprendo. Às vezes eu anoto as coisas que fogem do meu... Eu aprendo. Aí eu vou meditar. Eu vou estudar a sua palavra. Legal. Né? Palavra do Rude. Então eu não posso dizer, eu quero ser que nem o Rude. Não, eu quero ser que nem o pastor, não. Eu tenho que buscar a identidade em Deus. Porque aquilo que Deus fizer em você, você é um nascido dele. A obra que o Espírito de Deus fizer na sua vida, é aquela palavra que está escrito, Deus chama, mas também capacita o chamado. Dá graça para eles executar aquilo que ele chamou para fazer. Não vai deixar você sozinho não, irmão. O Senhor está em todo lugar. Nós precisamos entender isso, ele está nessa reunião. A gente não está vendo ele aqui. Mas por certo ele está no nosso meio, falando nos corações, tocando em vidas, trazendo consolo, conforto, exortando outros que já estão, não gosto de Jesus mais, né? Eu já vi gente dizer isso. Vocês provavelmente já ouviram também. Na hora da prova, irmão, na hora da prova a pessoa vira a cabecinha, né? Vamos para o desfecho? Vamos para o desfecho, né? Soberania de Deus, irmãos, na hora do julgamento. Abre comigo em Apocalipse, capítulo de número 20. Eu vou dar um pulão grande mesmo, mas tinha tanta mensagem que eu vou pregar ela qualquer dia. Pode, né, Ruth? Se deu o papel para mim, agora o papel é meu. Eu vou fazer dele que eu quero. Capítulo 20 do Apocalipse. Quero terminar nessa palavra aqui, irmãos. Verso de número 11. O juízo final. Está na Bíblia, tá, irmãos? Quando nós estamos falando sobre a soberania, sobre o que Deus vai fazer, o livro de Amós falou que ia acontecer. Tudo aquilo aconteceu, irmãos. Os irmãos já falaram aqui. Demorou 40 anos, demorou 2 anos, 40 anos, 200 anos, mas aconteceu. Tá? Diz a palavra. Verso de número 11, capítulo 20 de Apocalipse,
verso de número 11. Gostaria que todos ainda acompanhassem. Esse é o juízo final. Às vezes a pessoa só pega o 21, mas tem que pegar o 20 também. Porque aqui não tinha número antigamente não, tá? Era um rolo, era livro, rolo do livro. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Olha, irmão, como é que é sério o negócio? Não vai ter pra onde correr, não. O Ruth já falou assim: não tem valente, não tem forte. Né, Ruth? Já falou antes? Tem valente, não, irmão. O céu fugiu, a terra sumiu. E aí? Eles não se achou lugar para eles. E aí ele disse: olha, eu vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e se abriram os livros. Gostaria que os irmãos pregassem a Bíblia. Isso é interessante para nós. Você vai estar lá aquele dia. Escute o que eu estou falando, isso é a palavra de Deus. Escute isso. Tenha sensibilidade. Criança é criança. Diz a Bíblia: eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Acho que tem gente que não gosta nem de ouvir isso, né, irmãos? Porque aí pensa que não está sendo escrito. É tanta miséria espiritual que acho que pensa: eu vou fugir naquele dia. Não vai, irmão. Não vai ter escapatória. Ou se converte hoje, ou seja crente hoje, ou naquele dia você não vai escapar. Olha o que a palavra de Deus diz: ó, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados segundo as suas obras. Morreu lá no meio do mar. Vai dar. E aquele que foi achado escrito no livro. Não, eu pulei um verso. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo, que não tem carteirinha. Se a pessoa não está relacionado nem no rol de membro da igreja, você acha que ele está preocupado de estar relacionado no rol de membros do céu? Eu estou preocupado com isso. Coitado como é que é? Do secretário. Fica correndo atrás da pessoa. O cara jogou a carteirinha na casa dele o ano passado e não sabe onde que está. Pensa nisso, irmão. Se lá no céu existe um livro, nós temos que estar ligados em todos os lugares. Se nós somos cristãos de fato, nós temos que estar ligados na oliveira verdadeira. E quando a palavra diz isso, é porque o Pai é o lavrador. Ele quer cuidar da sua vida. Se nós estamos falando de soberania de Deus, você não está livre, não. Você não está solto para fazer o que você quiser. Você tem dono. É bom falar quando eu tenho dono, quando os outros estão perseguindo. Eu tenho dono, irmão. Você tem um dono que vai te julgar. Ele julga suas causas. Ele vai te olhar e ver se você está na posição e vai te dar vitória, sim. Se for o inimigo, ele abate. Certo? Se for o soberbo, ele converte. Ou então ele manda lá para o fundo da terra e mata ele. Deus faz isso, é soberania, irmãos. Mas não podemos dizer isso sem lembrar disso. Aí os que ficaram, a soberania de Deus mostra o verso de número 21. Depois de tudo acontecer, ele leva aquele montão de gente para o céu, né? Um montão de gente, irmão. Não é os 144 mil, não. É um montão de gente, como a areia do mar. Ele diz: eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ele está falando aqui, irmãos. Aí ele fala, olha aqui, olha. E eu, João, vi a santa cidade, agora é no céu.
A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada, como uma esposa ataviada ao seu marido. E ouviu uma grande voz, dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Agora tudo unido lá, irmãos. Mas para chegar nesse 21 aqui, irmão, tem que passar pelo finalzinho do 20. Você tem que lembrar que você tem obras. Deus o julgará pelas suas obras. Mas não são as suas obras feitas, não pensada, vista, falada. É igreja, irmãos. É igreja, é Deus. O Senhor está nos resgatando, nós somos remanescentes. Somos aqueles que resistem o pecado. Resistem na cara, de cara limpa, aberta, dizendo: não, eu tenho dono, eu sou de Jesus. Jesus me aceitou, Ele me viu lá no ventre. Será que você tem noção disso? Quando alguém te convidar para ir num lugar oculto, você fala: não, eu não posso, porque quando eu estava no ventre da minha mamãe, Ele estava lá. Eu sou salvo. Eu não nasci porque eu vou na igreja, porque o meu pai levou, porque o pastor levou, porque o pastor me visitou. Não, eu não estou lá, não. Eu estou lá porque Jesus fez uma obra na minha vida. Eu não sou nascido eu sou nascido do Espírito. Aleluia! Aquela palavra que ele disse a Nicodemos: nasce do Espírito, homem. Como posso entrar no ventre da minha mãe? Ele falou: não é assim, rapaz. É obra de Deus. Você sabe, você não entende nada. Vai orar, que você vai entender os projetos de Deus na sua vida.